Será que o Bitcoin vai chegar a 100 mil dólares até o final de 2024? Vamos tentar responder essa pergunta. Mas uma coisa você já sabe, o mercado de criptomoedas ele é extremamente volátil e cheio de ciclos de altas e baixas. Aquelas subidas astronômicas que saem em todos os locais e aquelas quedas também que faz todo mundo falar que nunca mais vai investir no mercado. Esses ciclos são frequentemente influenciados por diversos fatores, seja econômico, seja político, mudanças regulatórias, adoções, muita coisa pode afetar os ciclos. Mas a mais importante é um evento chamado halving. Mas uma coisa que a gente aprendeu é que a cada ciclo é uma explosão de preço. E hoje eu quero explorar esses ciclos com você, fazer você identificar em que momento do ciclo nós estamos e principalmente ver se o Bitcoin também vai alcançar novos ares como aconteceu anteriormente. Só antes da gente começar o conteúdo, já sabe, né? Se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o gostei, porque o vídeo é bom, tá bom? E você não vai se arrepender. Então, se inscreve no canal, deixa o like e tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Agora bora pro conteúdo. Como eu falei no comecinho do vídeo, você precisa saber o que é o halving. Tem vídeo completo aqui no canal do halving, é só você aqui, ó. Clica aqui em cima e a gente também vai deixar na descrição um vídeo completo explicando o que é o halving, por que ele acontece, como que ele é formado. Então, para você entender a fundo, você vai precisar entender o halving. Então, pausa aqui, assiste o vídeo de halving e depois volta pra cá. Mas falando brevemente, o halving é um evento programado matematicamente no Bitcoin, tá? Então ele vai acontecer você querendo ou não, ninguém pode afetar isso. E esse evento ele diminui a quantidade de emissões pela metade a cada mais ou menos 4 anos, porque ele é medido em bloco. Por isso que a gente fala aproximadamente 4 anos, que é mais ou menos quando acontece a quantidade de blocos necessárias para que ele aconteça. Só que toda vez que o halving acontece um choque de oferta. Do nada tem menos Bitcoin sendo colocado no mercado, cria uma grande força de escassez. E aí não tem o que a gente possa fazer, o preço vai para um caminho onde tem mais pessoas querendo o ativo e menos o ativo no mercado. Então ele é o principal mecanismo que influencia o ciclo de mercado nesse setor, tá bom? Por que ele influencia tanto? Porque o Bitcoin ainda é a principal criptomoeda do mercado e como ela representa tanto, ela ainda consegue movimentar o comportamento do mercado. Então se o Bitcoin sobe, as outras criptomoedas acabam subindo, se o Bitcoin cai, as outras moedas acabam caindo. Isso não acontece sempre, mas o Bitcoin ainda movimenta boa parte do mercado a partir disso, tanto que o fluxo de dinheiro que entra no mercado é primeiro pelo Bitcoin, depois ele vai para as outras criptomoedas, as altcoins. Então, a gente tem que ficar de olho no Bitcoin. Mas para a gente entender os ciclos, a gente tem que olhar para o passado e entender o que já aconteceu até agora. O que aconteceu ali de 2009 até 2024? Vamos dar uma olhadinha? Separei esse gráfico aqui para vocês, que vai ajudar bastante a gente a entender o que aconteceu em cada etapa e como funciona cada etapa desse mercado. Eu separo o ciclo do Bitcoin em 4 grandes etapas. A primeira etapa de acumulação, a segunda etapa de crescimento, a terceira etapa de bull market, que aí é quando estoura a bolha e acontece milhares de coisas, né? E a correção, que é quando também acontece o caos também no mercado e todo mundo fala que nunca mais vai investir no mercado. Essas 4 fases, ela é muito cíclica por conta do mecanismo do halving, e a gente olhando para esse gráfico, a gente vê ela acontecendo de maneira muito pragmática e muito concentrada e organizada exatamente nessas 4 etapas que a gente falou. E olhando para esse gráfico, você consegue ver tranquilamente os ciclos passados. Então, por exemplo, dá para a gente olhar primeiro de 2009 a 2012, que aconteceu muita coisa interessante, e teve um crescimento exponencial de 9.300% no bull market. Nessa primeira fase, o Bitcoin era quase nada conhecido, tá bom? Foi naquela época que teve o cara que trocou por 2 pizzas, né? Bitcoin, ninguém falava de Bitcoin, ainda era a época que ele era usado em muitos jogos, era usado principalmente em alguns marketplaces da Deep Web, ele não era nada conhecido. E aí teve esse crescimento muito acelerado, trazendo esse resultado muito grande. Mas a gente vê que com o crescimento também vem as grandes correções, uma correção gigantesca. Uma correção de 87%. Não é todo mundo que aguenta o estômago aí de 87% depois de um topo histórico. E aí a gente teve o segundo ciclo. E esse segundo ciclo foi emblemático, foi o primeiro halving do Bitcoin e ele aconteceu de maneira programada, já previsionada como a gente vê ele hoje, né? Mas na época foi a primeira vez que isso realmente aconteceu. Nesse ciclo a gente viu o Bitcoin saindo de 12 dólares para mais de 1.000 dólares. E de novo a gente vem numa onda de correção forte que trouxe o preço lá para baixo e mostrou como que o ciclo funciona realmente dentro do mercado. O terceiro ciclo eu já estava participando do mercado, então eu já vi isso acontecendo. Foi a primeira vez que eu participei desse momento tão importante no mercado, que foi aí o halving. Mais um halving, a recompensa caindo agora para 12,5 bitcoins, né? Então a gente teve de 50
A gente teve a de 25 e agora a de 12,5. E a gente viu, e aí eu vivenciei, não só sendo investidor, mas também trabalhando no mercado, aquela explosão de milhares de pessoas tentando comprar. A gente vivia ainda num momento onde para você comprar Bitcoin você tinha que às vezes depositar na boca do caixa. Então era muito complexo ainda investir em cripto nesse momento e faz pouquíssimo tempo atrás. Mas foi um ciclo muito legal. Mas foi um ciclo também que colocou o Bitcoin no mapa, né? Foi um ciclo voltado para o varejo, mas também a correção também trouxe toda uma onda de péssimos olhares para o mercado de cripto, falando que era bolha, falando que era pirâmide, que seria uma grande dor de cabeça para quem estivesse investindo no mercado. Mas passamos por isso e agora estamos nessa fase, né? Nesse ciclo que foi o de 2020 até agora, de 2024. Temos aí um halving esse ano, programado para esse ano, um dos melhores eventos que você vai poder participar e presenciar no meio de tecnologia, que a gente vai ver de novo a emissão caindo pela metade e agora a gente tem outros players no mercado. Agora a gente não está falando mais de mercado varejista, a gente está falando aí de um mercado com grandes mentes agora apostando e investindo, né? A gente está falando de BlackRock, a gente está falando de Fidelity, a gente está falando de governos, a gente está falando de grandes empresas investindo pesado no mercado cripto. Então, se antes já era escasso, agora vai ser muito mais. De novo, vamos ter a emissão cortada pela metade, né? Tá programado aí para maio, mais ou menos, né? Que vai ser o halving do Bitcoin. Ele pode ser um pouquinho antes, como também pode ser um pouquinho depois, porque, como eu falei, é pela quantidade de blocos. Nesse ciclo a gente viu o Bitcoin crescer ali 230%, né? Se a gente pega os ciclos anteriores, a gente viu mais de 9.000%, mais de 2.000%. Agora foi um pouquinho menos. Fica mais complexo o Bitcoin duplicar, triplicar, quadruplicar de preço no momento atual, né? Ele já está num nível de maturidade interessante no mercado e a gente não vai ver mais essas grandes explosões, na minha visão e na minha análise. Pode acontecer, mas eu não tenho uma grande probabilidade disso acontecer. A gente está vendo muito capital entrando no mercado, mas ainda assim eu vejo que no longo prazo o Bitcoin ele tem um mercado ali para crescer de 7 a 8 vezes o seu market cap. Então tem espaço para crescer no mercado, mas não vai crescer numa porrada assim como foi nos ciclos anteriores, que o market cap era menor e o espaço do mercado era muito maior. Então a gente tem esse tipo de dinâmica. O que aconteceu nesse ciclo foi NFTs, DeFi e os outros altcoins explodindo de preço, porque a gente estava tendo novas aplicações da tecnologia e experienciando também novas aplicações. Mas aí vem a grande pergunta, né? Isaac, legal, entendi que tem os ciclos de 4 em 4 anos, tem cada fase, são 4 fases, tudo bem. Mas como que eu identifico que momento do ciclo nós estamos? Como que eu sei que agora é um bom momento de comprar ou algum momento de vender, já que você falou que tem um momento de grandes correções e tem os momentos de grandes corridas? Vamos falar disso agora. Eu separei outro gráfico aqui para vocês que tem essa contagem aí exatamente de 4 etapas que vocês vão estar acompanhando aqui na tela. Então, olhando para esse gráfico, vamos passar por cada ciclo para você entender ele muito bem. Primeiro é o início e a acumulação. Então, normalmente o preço ele fica lateralizado depois das grandes correções que tem. Então a gente teve a grande correção acontecendo ali em 2021 para 2022, né? Então a gente tem todo esse espaço, esses últimos 1 ano e meio que a gente viveu de momento de acumulação. O mercado fica lateralizado, ele fica chato, não tem o que fazer, não tem o que olhar, a não ser olhar bons projetos para você investir. E eu sempre falo, esse momento de acumulação são os melhores momentos para você investir no mercado. Para você ter bons resultados e aproveitar todo o ciclo, esse é o melhor momento de você fazer grandes aportes e escolher bons projetos, tá bom? Então, se fosse para escolher o melhor momento de investir, é o de acumulação. No segunda etapa, já é o crescimento e o halving, né? Então é o momento que nós estamos agora, que eu estou gravando esse vídeo. Então a gente está no momento de crescimento, a gente já teve um bom ano passado, o Bitcoin cresceu mais de 100%, foi um dos melhores investimentos do ano, e a gente está se preparando para o halving. O halving está sendo precificado. Então quanto mais perto chega do halving, mais o preço está sendo precificado, mais a expectativa é colocada a fogo e é um momento onde a gente começa a colher um pouco dos frutos que você investiu na acumulação. E o terceiro ponto é normalmente a bull run e também a gente encontra o topo do ciclo. Então é nesse momento que a gente identifica que o Bitcoin cresceu demais e é o momento de você fazer suas saídas, colocar lucro no bolso e principalmente, se você continuar investindo em Bitcoin no longo prazo, sair do mercado um pouco para respirar, porque vai ter correção, para você ter boas compras e baixar seu preço médio. E o último e quarto ponto, como eu falei, né, é a correção. É aí que o mercado desaba, né, e a gente vê correções ali de 87%, 84%, 72%. E é nesse momento que o mercado encontra novos fundos. A gente nunca vai saber quando que é um fundo encontrado no mercado, a não ser quando a gente passa por ele e olha para trás. Como agora a gente encontrou um fundo ali nos $15 mil. Muita gente falava que não era fundo, queria cair para $12 mil, mas a gente não tinha como saber. Porque a gente pode ver algumas métricas e algumas coisas interessantes que vale a pena você correlacionar para ter bons momentos de entrada e de saída. Como eu já falei, os momentos de acumulação é o momento de lá
lateralização de preço depois de uma grande correção, né? Então depois que a gente encontrou o fundo, a gente vai ter esse momento de lateralização. Mas também encontrar um bom momento de saída, é muito importante no mercado, tá? Por isso que eu vou passar 3 gráficos aqui para vocês, né? O primeiro é o Bitcoin Cycle Master. Todos eles estão no site gratuito, tá? Que se chama Locking Bitcoin. Ele tem vários gráficos de análise on-chain, análise de ciclo, análise de dados. Então, de maneira muito simples e fácil, você consegue achar as informações sem precisar pagar, por exemplo, na Glassnode para ter certas informações. Nesse primeiro gráfico que vocês vão estar vendo, vocês vão ver 5 linhas que o Bitcoin vai se desenhar entre elas. E basicamente esse indicador ele mostra se o preço está justo ou não. E a gente vai ver que, por exemplo, nas máximas históricas, ele chega a tocar a linha vermelha e depois ele faz a correção. Então, quando ele começar a passar da linha amarela e em direção à linha vermelha, é um bom momento de você começar a ficar de olho e começar a diminuir seu risco e sua posição no mercado. Historicamente, sempre que ele toca nessa região, nesse tipo de gráfico, é momento de correções fortes. Outro modelo interessante você olhar, por exemplo, é o Stock to Flow. Stock to Flow é um indicador criado por um analista bem antigo do mercado, chamado PlanB. Ele é muito famoso no Twitter. E a comunidade acaba acompanhando muito ele. Então ele pegou basicamente a tese do mercado tradicional e trouxe para o mercado de cripto de ativos escassos. Então, o que ele faz? Ele calcula a escassez do Bitcoin e o fluxo de dinheiro que está rodando dentro dele. E aí ele cria essa linha, né, que mostra que o Bitcoin vai valer muito dinheiro em algum momento por conta desse detalhezinho dele, da característica dele. E se você olhar, ele tem as cores no gráfico, né? Então, na região, normalmente, quando ela está no azul e no roxo, é um bom momento de você fazer aporte. Quando ela chega ali no verde para o azul claro, né, a gente tem ali uns momentos de saída de mercado porque o preço está muito esticado e muito descolado. Historicamente, a gente consegue olhar para esse modelo e ver que ele realmente se comportou muito bem nos ciclos passados. Vamos ver se ele vai continuar se comportando dessa forma agora. Nesse modelo especificamente, a gente está falando de Bitcoin acima de 150 mil dólares até final do ano. Será que isso vai acontecer? A primeira vez que eu vi esse indicador foi em 2017, eu não imaginava que o Bitcoin ia chegar naquele valor, de verdade. Você viu como não é muito complexo o ciclo do mercado? Não é complexo, mas é aí que muito investidor acaba errando. Por quê? Ele entra por muitas vezes na emoção e não pela razão. E entender esses ciclos é um pouco da razão que você vai ter no mercado, porque tem dados, tem histórico e tem métricas para você olhar e tem alguns indicadores que são legais de você estar acompanhando e cruzar quando você estiver investindo. Mas aí fica a pergunta que a gente fez no começo do vídeo: Bitcoin vai bater 100k de dólar? Tem tudo para que isso acontecer. Hoje a gente tem mais players do que a gente tinha no passado, a gente tem mais fluxo de dinheiro entrando no mercado e a gente vai ter muito mais escassez. Na minha visão, esse talvez seja o maior e o mais importante ciclo do mercado cripto, não só do Bitcoin. Na minha visão, a gente vai começar a ver as empresas usando mais a tecnologia e também o Bitcoin chegando às massas. No último ciclo, o Bitcoin subiu 200% do seu topo anterior. Se a gente subir 200% do topo anterior, que foi 69 mil dólares, a gente tranquilamente bate até o final do ciclo 100 mil. Então, acho que não é uma questão de se vai bater, é uma questão de quando isso vai acontecer. Eu ficaria muito feliz se isso acontecesse em 2024. Mas comenta aí, você acha que o Bitcoin vai bater 100 mil dólares? Deixa os comentários aqui nesse vídeo e espero que você tenha entendido um pouco mais sobre ciclo de mercado. E se tiver qualquer dúvida, fica à vontade para deixar sua pergunta, que eu dou uma passadinha aqui respondendo vocês e o time da Foxbit também vai estar respondendo. Fechou? Até a próxima. Young gun, no one that back calling me splurge. Ride me jump right off the curb. Bentley Smurf fly like a bird.